não sou dos mormons, então não estou numa igreja falsa. Graças a Deus que eu não estou no testemunho de Jeová, não estou numa igreja falsa. Mas o que caracteriza uma igreja falsa é a falta de viver na palavra, pregar a palavra verdadeiramente. Falar da Bíblia, irmão, os espíritas falam, os macumbeiros falam, todo mundo fala, né? Homem que é mulher de Deus, que é profeta, que é profetiza, e na verdade os títulos não vão nos levar para lugar nenhum. Né? Quando a gente estuda teologia, a gente vai descobrir que a principal função do evangelho é nos tornar servos, e nós somos servos e acabou. Não adianta esse negócio de querer cargo, porque eu tenho cargo, que eu sou isso, achando que cargo é para ser servido. Agora eu sou fulano de tal e agora eu vou ser servido. Não. Quanto mais cargo você alcança, você vai servindo dobrado, triplicado. Então, assim, a pessoa alcançou cargo, ela está servindo dobrado, ela está servindo triplicado. Se não está, do que adianta cargo? Só para dizer que eu tenho, que eu sou, e isso e aquilo, né? Então, é isso que acaba acontecendo com as pessoas. E é importante a gente saber que cargo não quer dizer nada, só quer dizer que eu vou ser mais cobrado que os outros, não vou ser servido. Aí tem gente que acha que tem cargo é honra, aquilo, e hoje está tão banalizado as coisas, né? Então, eu resolvi trazer um pouco desse estudo aqui que eu tive na faculdade, foi muito bom, para vocês conhecer um pouco também. Né? Então, vamos lá. Como distinguir uma igreja verdadeira? Igreja verdadeira não ajuda ninguém, não ajuda o irmão a subir, não bota ninguém no colo, né? Parece isso que está acontecendo nas igrejas, né? Nós somos chamados para ajudar uns aos outros. Entende? Quando a igreja entende que a vitória do irmão é a minha vitória, irmão, todo mundo ganha, porque a cada hora alguém vai tendo uma vitória, então todo mundo vai estar sempre vencendo. Mas na igreja hoje parece que se você venceu, se você conquistou uma vitória, as pessoas, tem gente que fica com raiva, fica chateada, eu fico olhando, falei, meu Deus do céu, que evangelho é esse aí que essas pessoas estão vivendo, né? Então, é importante a gente viver, o duro é que a gente acaba se contaminando com esse meio, e é importante a gente sair um pouco dessa bolha e olhar para Cristo, olhar para a palavra, por isso a importância de conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra, o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos lá. Características de uma igreja verdadeira. A Confissão de Augsburgo, 1530, basta você entender que a Reforma Protestante. Pastor, seu microfone está mudo. Meu microfone está mudo? Eu estou esse tempo todo Não, falando, ele voltou. está mudo? Agora voltou. Agora tá bom. Eu não sei se porque o senhor estava mudando o slide. Ué, eu não fiz nada. O começo ouviu ou não? Ou só esse slide? Não, escutou. Foi só na mudança aí, quando o senhor for mudar o slide agora. Que estranho. Então tá. Aqui vocês pegaram ou não? Essa parte aqui saiu som, gente, que eu estava falando de servir. Pegou, pastor. Pegou Pegou? tudo. Só quando o senhor foi mudar. Quando entrou aqui, então, na igreja verdadeira, não foi. Então tá. Característica de uma igreja verdadeira. Vamos lá. Então, basta vocês entender que a reforma ela vai começar em 1513, mais ou menos. Então, 1513, o que vocês precisam entender? Vocês já ouviram falar que tem os pré-reformadores, ou seja, lá para trás, antes de Lutero,
teve muita gente que já vinha protestando contra os erros da igreja. Tá? E aí, o Lutero, ele foi o cara que teve, assim, foi o ponto mais marcante dos que se levantaram para questionar a igreja, foi o Lutero. E depois de um bom tempo lá para frente, foram ver que a reforma já tinha acontecido, porque o número de protestantes era inegável, era muita gente já tinha estava se espalhando pelo mundo. Então, assim, vamos comemorar, então, a reforma protestante. Quando que aconteceu? Aí ninguém sabia quando que aconteceu. O que fizeram, então? Bom, então vamos ver na história qual foi o evento mais marcante. Então, o evento mais marcante, mais importante na história do protestantismo foi o dia que Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja. Quando Lutero ele vai colocar aquelas teses na porta da igreja, o que ele está falando? Ele está chamando a liderança para conversar com ele sobre aquilo que ele colocou. Tá? Então, é para debater e chegar a um consenso. Aí você vai escutar, não sei se vocês já ouviram, o fulano. Lutero não gostou da igreja católica, saiu e fundou a igreja protestante. Não tem nada disso, irmão, isso é balela. Lutero não queria, ele não queria de jeito nenhum fundar uma nova igreja, fundar uma nova religião. Ele queria consertar a igreja católica, só que a igreja católica queria matar ele. Né? E aí, por conta disso, o príncipe vai esconder ele, e ele, então, começa a escrever mais coisas e traduzir a Bíblia para o alemão. Então, é importante a gente conhecer a história para a gente poder debater. Tem umas historinhas aí na internet aí, o católico, quando ele resolve falar, eu vou falar para o protestante, aí é só asneira, tá? Só besteira. Aí vai dizer que não sei quem não gostou da igreja tal, fundou a igreja dele. Não tem isso na história, irmão. A maioria das pessoas, vou dar um exemplo, a maioria do pessoal aqui da Vila Mariana, na Vila Mariana tem a Igreja Batista Esperança, ali na Joaquim Távora, certo? Aí, ali na Joaquim Távora, o que acontece? O pastor Enéas Tonini, ele foi batizado com o Espírito Santo, começou a falar em línguas, e aí, lá eles não aceitam, né? Na Batista Esperança, eles não aceitam. Boa noite, Eli. Nós estamos falando sobre igrejas verdadeiras, tá? Como reconhecer uma igreja verdadeira. Acabei de começar, praticamente. Então, ele foi batizado com o Espírito Santo. A Batista Esperança, então, pegou e expulsou ele da igreja. A gente fala que convidou gentilmente para sair, mas é mentira, ele foi expulso da igreja. Eu falo porque eu ainda conheci o pastor Enéas Tonini ainda. E eu fui na celebração de 100 anos do pastor Enéas Tonini. Ele é o fundador da Igreja Batista do Povo, que a Igreja Batista do Povo ela faz parte das igrejas Batista Nacional, aí em São Paulo, e tem Batista Nacional aqui no Rio de Janeiro também. E o que acontece? Então, o mesmo que aconteceu com o Enéas Tonini, foi expulso, e a partir daí que ele foi expulso, ele abriu uma igreja, aconteceu com outros homens lá atrás também. Aí vem o neguinho para defender a religião dele. Fulano não gostou da igreja católica e abriu a igreja dele. Não sei quem não gostou da igreja não sei o quê e abriu a igreja dele. A maioria é mentira, gente. A maioria aconteceu alguma desavença, expulsaram o camarada da igreja e o camarada vai lá e continua pregando a palavra. É isso que acontece. Aconteceu isso com Lutero, aconteceu isso com John Wesley, tá? Porque o John Wesley também foi batizado com o Espírito Santo. A igreja anglicana, que era a igreja que ele participava, expulsou John Wesley da igreja, né? Aí falaram para ele assim, olha, a gente não, como é que fala? A gente não aceita que você pregue mais nos nossos púlpitos. Aí ele disse, pois a partir de hoje as praças, as ruas serão meus púlpitos. Tá? E aí ele vai abrir a igreja metodista. Então vamos lá. Então, falei um pouco da reforma, só para você entender aqui. Então, nesse período aí de reforma, em 1530, então a reforma começou praticamente lá em 1513, em 1530 foi criada uma série de regras
acerca do protestantismo, as características que seria do protestantismo. E uma delas era essa daqui, a congregação de santos na qual o evangelho é ensinado corretamente. E os sacramentos também são ministrados corretamente. Isso está nessa confissão de Augsburgo, é uma confissão, seria, como que eu vou dizer? É tipo o estatuto da igreja naquela época, tá? Aí o Calvino vai dizer o seguinte: o que é uma igreja verdadeira? Onde quer que ouçamos a palavra de Deus, puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instruídos por Cristo, ali não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Critérios para distinguir uma igreja verdadeira. Então, Efésios 4, do 1 ao 6, ele vai fazer uma lista e nos dizer o que é uma igreja verdadeira, quais são as crenças dela. Ela tem que estar firmada naquelas crenças, ela não pode sair daquilo ali. Vamos ler? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno de vocação, como que fosse chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, aqui começa. Veja, primeiro ele fala um pouco dos cristãos, né? Cristão tem que ser humilde, tem que ser manso, tem que ser longânimo. A pessoa longânima é aquela que demora para se irritar, né? Nos dias de hoje, meu Deus do céu, por nada o irmão já está atacando o outro, né? Então, assim, você vê que aí é onde dá para perceber que está faltando o Espírito Santo. Essa pessoa não anda na palavra, não conhece Bíblia, porque naturalmente o Espírito Santo ele tende a nos deixar mais mansos, mais humildes, e quanto mais a gente sai da palavra, mais a gente perde essas características. A gente começa a suportar mais a fraqueza dos fracos e começa a ajudar também mais os fracos, tá? E nós devemos sempre procurar o quê? Viver em paz uns com os outros, suportando uns aos outros, né? Então, aí ele começa a dizer, olha, porque há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. Tem igreja que batiza à torta e à direita, né? Na Universal você pode batizar quantas vezes você quiser. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Então, nós temos um Deus que ele é Senhor, nós temos o Espírito Santo. Então, essas crenças vai definir. A maioria das igrejas evangélicas, né? Eu não chamo nem de protestante, porque igreja que não protesta, aceita tudo, não é mais protestante. Eu chamo de evangélica. Até crê que há um só Deus, um só batismo, um Deus Pai, Espírito Santo, mas o problema são outras crenças, porque acaba abraçando rituais dentro da igreja que não tem na Bíblia, né? Os irmãos aí vira e mexe têm que participar de congresso, que eu falo, meu Deus do céu, serve para quê, Jesus, o congresso? Ai, não sei, só dá confusão, isso já é a prova que o Espírito Santo não está nesse negócio. É importante a gente procurar conhecer a palavra e saber qual é a função da igreja. A função da igreja não é só fazer culto. Já eu vou falar para vocês. Então, a característica, o corpo é um só, de uma só igreja universal. Então, quando fala que há uma só igreja universal, o que isso significa? Nós temos duas igrejas, irmão. A primeira igreja é a igreja física, ou seja, todas as igrejas do mundo é uma igreja física. E nós temos uma igreja invisível. Então, a igreja de Cristo é essa igreja invisível, a qual só ele sabe quem está lá dentro com sinceridade que é salvo verdadeiramente. E sabe quem não é. Mas aí o que acontece? Lembra que lá no começo os apóstolos falaram, não, vamos arrancar esse joio aqui e vamos jogar fora. Ele falou, não. O joio e o trigo tem que andar junto. O duro é que a gente não quer, né? A gente tem dificuldade, mas tem que andar junto. E aí eu preciso entender o seguinte, que dentro de uma igreja, tá ali todo mundo falando de Jesus, não quer dizer que tá todo mundo salvo. Que bom que seria, né? Mas
A Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. Como que a pessoa trata o do outro. Já dá para saber ali, irmãos. Tem muita coisa que você vê, o jeito que a pessoa trata o outro, e misericórdia. Esse aí passou longe de Jesus, né? Lembra que eu mandei essa semana aí o pregador The Power, The Best, The King aí, o jeito que ele tá falando no microfone, aquilo ali já dá para saber, irmão. Quem conhece Bíblia já sabe. Jesus, o Espírito Santo, tá longe daquilo ali, tá? Só pelo jeito da pessoa falar, tem coisa que já dá para saber. Um só Espírito. As pessoas estão usando o Espírito Santo e dizem que o Espírito Santo está usando ela. Falam, meu Deus do céu, é só pela graça, né? Mas amém, glória a Deus. Uma só esperança, nós temos que ter a esperança da salvação apenas em Cristo. Não, tem gente que espera a salvação pelas obras, né? Obra não salva. Mas então por que o cristão faz obra? Justamente porque ele é salvo. Então, a pessoa, quando ela é salva, irmão, o Espírito Santo ele vai impulsionar ela para trabalhar. Ela trabalha porque ela sabe que ela precisa anunciar o evangelho, ela precisa levar a palavra a outras pessoas, principalmente aquele que veio do mundo, né? Eu passei 30 anos no mundo, então você quer levar essa palavra de salvação para aquele que está lá no mundo, né? Só que você entender que, assim como eu não queria, ele também não quer, porque o inimigo cega as pessoas, né? Mas aí a gente tem que, com paciência, com estratégia, com oração, jejum, palavra, e aí anunciando o evangelho para essas pessoas. Há um só Senhor, a divindade de Jesus. Jesus, ele ganhou um nome sobre todo nome. Não tem nome maior do que o de Jesus. Nada é maior. E nós precisamos entender que a igreja é de Jesus. Mas parece que a igreja não é do pastor. Eu fico olhando assim e falo, ai, Jesus amado. Tudo bem que tem certas atribuições, tem certas coisas que o pastor tem que tomar algumas decisões, mas as decisões têm que ser com oração e com Bíblia. Não pode ser no impulso, não pode ser na emoção, tá? Um só batismo, uma só ordenança. Então, batizou, já era. Tem gente que batiza não sei quantas vezes, meu Deus do céu. Isso é uma heresia, tá bom? Um só Deus, a divindade do Deus Pai. Então, opa, entrou alguém falando aí. Por gentileza, desliga o microfone. Eli, é você. Desliga o microfone, por gentileza. Obrigado. Então, um só Deus, divindade de Deus Pai. Critérios para distinguir uma igreja verdadeira. Vamos lá. Bíblia como regra de fé e conduta, inspirada e inerrante. Vamos nos ater a algumas coisas aqui. Primeiro, assim, a Bíblia como regra de fé. Mas o que acontece é que as pessoas falam da Bíblia, mas falam coisas que não estão na Bíblia, como se tivesse. E aí já começa os problemas da igreja. Por quê? Eu preciso conhecer, eu preciso entender para que eu explique e eu faça uma boa hermenêutica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu mandei um vídeo, não sei se vocês viram, que agora até o Whindersson Nunes está interpretando a Bíblia. Falei, meu Deus do céu, será possível? Será o Benedito mesmo? E aí é engraçado você ver, ele usou uma lógica totalmente humana para poder fazer com que a Bíblia falasse o que ele quer que ela fale. E, infelizmente, na igreja é do mesmo jeito, só que ali está disfarçado de cristianismo, está mais disfarçado de religiosidade. Só que quem conhece a Bíblia verdadeiramente, irmão, não desce, a coisa não passa, irmão. Que a Bíblia vai dizer que se fosse possível, Satanás ia conseguir enganar até os escolhidos. Tá? Então, eu preciso conhecer a Bíblia para que eu ande dentro dela, para que ela verdadeiramente seja a minha conduta de regra de fé. Tá? Só que tem alguns lugares que, além da Bíblia, começa a colocar outras coisas. Eu lembro quando eu comecei a estudar na teologia, a gente debatia muito com os professores, né? A gente apanhava tanto a gente apanhava como os professores batiam. Porque, irmão, imagina, eu cheguei na teologia, 15 anos de pentecostalismo, muito pentecostal, e, meu Deus do céu.
E aí, assim, você vai apanhando e a gente fala, não, mas na igreja é assim. Aí os professores falam, mas tá escrito aonde isso aí na Bíblia? Ah, não sei, só sei que é regra da igreja. Então veja o que que importa. O que importa é que seja uma regra da igreja, não que esteja na Bíblia, sendo que deveria se seguir a Bíblia. E são erros que a maioria das igrejas, se você pegar as doutrinas da igreja e o que se usou muitas das vezes como base bíblica, você vai fazer uma hermenêutica naquela base ali, você vai fazer, ver o contexto imediato, contexto secundário, e você começa a descobrir que não tem nada a ver com aquilo que foi criado como doutrina para a igreja. Tá? Bíblia inspirada e inerrante. Acho que você talvez já tenha ouvido falar sobre isso. Inspiração bíblica significa que foi o Espírito Santo que deu toda essa palavra para a gente. Ele é o, vamos dizer assim, ele é o escritor principal da palavra. Tá? Usou homens, mas ele é um escritor principal, o Espírito Santo. Então, por isso é inspirada por Deus. Inerrante, o que é inerrante? Os aparentes erros de contradição são apenas aparentes, não são erros verdadeiramente. Tem passagem que você vai ver, por exemplo, a Bíblia fala que foi um cego que gritou por Jesus. Tem passagem que vai dizer que foram 2 cegos. Aí você fala, bom, então a Bíblia está mentindo. Não, a Bíblia não está mentindo. A Bíblia é assim. Vou dar um exemplo para vocês. Pega 3 pessoas diferentes. E aí essas 3 pessoas, elas presenciam um fato, um acidente, por exemplo. Cada um está numa posição diferente, mesmo que esteja na mesma posição. Quando chega na delegacia que vai dar o depoimento, você vai ver que algumas coisas um vai relatar e o outro não, porque em tudo na vida a gente guarda, memoriza e enxerga de acordo com aquilo que nos marca. Então, por exemplo, para um autor, chamou mais a atenção dele apenas um cego, já para o outro chamou a atenção 2 cegos. Então, é assim que funciona, não é que tem erro, eu preciso entender a coisa correta. E outra coisa que a gente acredita que não há erros na Bíblia. Os erros que tem de escritos, que são poucos, erro de tradução, ou seja, na hora do camarada traduzir não, erro de cópia, o copista, né? Na hora de duplicar a Bíblia, o camarada trocou ali uma palavra, uma letra, e isso no hebraico, no grego, essas coisas fazem muita diferença. Então, por isso que a gente fala que ela é inerrante, ela não contém erros, tá? Se você pegar a Bíblia de capa contra capa, ela inteirinha, ela aponta para o céu, toda, de capa contra capa. Por isso que quando a gente prega, a gente presta muita atenção nisso. O centro principal da pregação é o céu, é Jesus. Se não é, irmão, alguma coisa está errada na tua pregação, tá? Como na pregação dos outros também, não só na tua. O centro da pregação não é Jesus? Ai, meu pai, quero nem olhar. A Trindade, né? Um Deus que é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas unidas. Uma igreja verdadeira, ela crê que o homem ele é caído, tá? Ele ia para o inferno e ele precisava ser redimido. Então, com o advento de Jesus, morte, ressurreição, agora tem um meio para que o homem se aproxime de Deus. E o homem precisa se aproximar de Deus porque o caminho que ele vai não é muito bom. Então, o homem precisa ser salvo por conta da queda. Salvação. A salvação é pela graça, através, unicamente, exclusivamente de Cristo, do sacrifício de Cristo. Não existe purgatório, não existe qualquer outra coisa que vou dar uma mãozinha para Jesus, né? Não sei se vocês já viram um louvor horroroso.
Ó, só de você, de cara, você já percebe que tem alguma coisa errada naquele louvor. O louvor diz assim, eu não conheço direito ele, que quando eu ouvi já nem quis mais ouvir. Estou pagando um preço para subir para o céu. Como assim? Jesus não pagou? Se eu posso pagar, então Jesus morreu à toa. Então, as pessoas, elas vão falando coisas que elas, às vezes, nem sabem o que elas estão falando, tá? Então, a salvação é de graça, é gratuito. Não há nada que eu faça para ser salvo no sentido de uma obra humana. A única coisa que eu faço para ser salvo, crer que Jesus é o Filho de Deus, me arrepender dos meus pecados e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Essas três coisas que me dão a salvação. Tá? Se um dia alguém perguntar o que te dá a salvação, crer que Jesus é o Filho de Deus. Opa, alguém perguntando. Pergunte. Eu, pastor. Pergunte. A salvação mediante a graça, né? Isso. A gente vê na passagem da Bíblia, na crucificação de Cristo, eles crucificam dois bandidos com Cristo, né? Isso. E um blasfemava e o outro, porém, reconhecia que eles erraram e teria que pagar pelo erro e até mesmo pediu a salvação a Cristo, e Cristo concedeu a salvação a ele pelo arrependimento do seu coração. E eu já ouvi pregação de pastor dizendo que como assim a pessoa está no leito e pede perdão e vai ser salvo, vai para a glória? Vai. Não, nada disso. Não, segundo o que o pregador está pregando, era isso, nada disso. Tem que ter uma comunhão com Cristo, isso e aquilo e tal. Eu não acredito nisso, que se a pessoa praticou mal a vida toda e está lá no leito, lá, pediu perdão e vai ser salvo. E assim, a Bíblia não dá respaldo para isso, né? O cara que praticou mal a vida toda, mas reconheceu que estava errado e obteve o perdão de Cristo. Então, veja que eu estava justamente falando no começo, as pessoas vivem sobre uma conduta. Lembra quando eu falei sobre regra de fé da Bíblia? As pessoas, elas acreditam numa coisa, para ela pouco importa se está na Bíblia ou não. Não, eu creio assim, irmão. Eu lembro quando eu estava começando no Evangelho, tinha gente passando por problema, né, dificuldade. Aí a irmã, irmãos, eu sinto no meu coração que se a irmã fizer uma campanha de 7 sexta-feira de culto no teu lar, a irmã vai ser liberta, vai ser curada. Eu falo, Jesus, aí você para pensar hoje, meu Deus do céu, irmão. Se ela soubesse que é só andar na palavra, andar com Jesus, acabou o problema. Não estou dizendo que não tem mais problema, mas problemas espirituais acabou. Entendeu? Bíblia. Com certeza. Assim, eu não digo tipo assim, o camarada tá na igreja, né? Tá lá buscando a Deus, na igreja que eu falo, tá convertido, tá buscando a Deus e tal. Aí o cara caiu na fé, voltou pro mundo, voltou pro crime e foi roubar igual. O senhor sabe, a gente conhece muitos que morreu assim. Foi roubar, tomou tiro, morreu, foi pra glória. Aí não foi, pô. Porque o cara tava praticando o que era errado. Exatamente. Isso, então há uma diferença muito grande. Foi pro céu da boca da onça. Esses dias aí, os caras aí matou 2 moleques lá do Zé da Fita, que andava com os caras lá da Mário Cagim. E tipo assim, aí eu fui lá, olhei no status, que o Senhor te receba de braços abertos. Pô, o Senhor, que Senhor? O Senhor do inferno, só se for. Porque o cara tá roubando, morreu trocando tiro com a polícia e vai pro céu, velho. Aí sim, aí eu concordo. Mas assim, pô, o camarada, porque Deus ele tem suas formas de trabalhar. O camarada foi pro leito da dor, chegou lá no leito da dor, Deus trabalhou no coração, ele reconheceu que praticou mal, se arrependeu, confessou seu pecado e pediu perdão, claro que o cara vai ser salvo, velho. Claro que o cara vai ser salvo. E a pregação, essa pregação que eu escutei tá na internet e viralizou pra caramba, porque ele fala que ele fala que o camarada não tem direito à salvação na última hora. Meu Deus do céu, que heresia grande, cara. Olha, veja, já é uma heresia falar que a pessoa não tem direito. Ele está dizendo que quem é salvo tem direito. O entender a graça é justamente isso.
é um favor imerecido, é de graça, não é por direito, não é meritocracia. Esse camarada acredita que aquilo que eu faço vai me dar o direito da salvação. Eu posso fazer o que eu quiser, cara. Não vai me dar direito, ninguém vai ter direito. Todo mundo que foi encontrado por Jesus, ninguém merecia, pelo amor de Deus. Você quer um sujeito pior do que Paulo, que matava a torta e a direita, e Deus vai lá e transforma num vaso? Então, assim, a Bíblia não dá esse respaldo para dizer que fulano teve direito da salvação, fulano não tem. Não tem isso, pelo amor de Deus. Sabe como eu procuro entender a graça? Tem a parábola dos trabalhadores, não sei se vocês lembram dela. A Bíblia diz que de manhã o Senhor contrata uns trabalhadores, coloca eles para trabalhar, mas à tarde ele manda procurar mais trabalhadores. E aí esses trabalhadores começam na parte da tarde trabalhando, e quando chega no final do dia, ele paga o mesmo valor para quem começou a trabalhar de manhã. E aí quem trabalha de manhã fica indignado. Então, é o caso desse pregador aí. Ele fica indignado porque eu trabalhei o dia todo, ele trabalhou só à tarde e está ganhando o mesmo que eu? Não, isso está errado. Aí o Senhor vai dizer o quê? Olha, eu estou pagando quanto eu quero. Eu poderia pagar só metade para ele, mas eu estou pagando quanto eu quero. Então, a graça é isso. O Senhor ele faz como ele quer. Ele oferece a graça para todo mundo, é só querer. Mas o problema é as pessoas abrir mão do seu pecado para poder servir a Jesus. Então, não tem mérito nenhum. Se hoje eu e você foi alcançado, não tem mérito nisso. Ai, foi porque fulano estava orando. Tá, amém, glória a Deus, né? Mas é a misericórdia do Senhor, é a graça imerecida, é o favor imerecido. Não tem mérito, não tem quem mereça. Então, é por isso que a Bíblia vai nos condenar por não ter ido em hospitais, porque o cara está lá morrendo. Aí você vai orar para salvar? Esse cara é o quê? É o Jonas, que não queria que salvasse Nínive? Tem um cara no presídio, matou, roubou, estrupou, eu vou orar para Deus salvar ele? Vou não. E isso já é uma característica, já é um fruto de quem não é salvo. Por isso, assim, quando eu quero fazer um autoexame de saber como que eu estou perante Deus, né? Como é que está a minha conduta com Cristo? Aí o que eu faço? Dou uma passadinha lá em Gálatas 5, a partir do 20, né? Se não me engano é 20, 21 e 22, tem os frutos da carne, os frutos do Espírito. Dou uma passadinha em Mateus 5, tem lá as bem-aventuranças. O cristão tem que ter aquelas características todinhas das bem-aventuranças. Se você colocar na vida dos cristãos no dia de hoje, fizer um checklist ali, às vezes não passa em nenhuma das duas listas. E é tudo crente. Aí, para finalizar de vez, eu vou lá na parábola do bom samaritano, para saber se eu estou nas condições do bom samaritano. Então, aí tem três lugarzinhos aí que você pode sempre passar para você aferir como é que está a tua vida com Cristo. Se você está se encaixando naquela dali, bem-aventurado os que choram, que serão consolados. Chorar a gente chora, adora chorar as pitangas. Para o outro, então, misericórdia, né? Mas quando estão te perseguindo por amor a Cristo, que você está fazendo? Corre para a igreja, né? Ai, estão me perseguindo. Deixa perseguir, irmão. Na igreja primitiva, os irmãos estavam nem aí, continuavam adorando a Deus, deixavam matar, deixavam atacar fogo, deixavam jogar para os leões. Era assim. Servir a Deus é algo precioso, é um grande privilégio, que a gente tem isso, e preciso ter isso em estima no nosso coração. Eu tenho um privilégio, além que eu morra por Cristo, só que hoje tem um monte de gente aí que acha que é melhor do que os outros que estão chegando. Tem gente que por aí, que ele não pode ver o irmão melhorando, que já fica indignado. Irmão, cada um tem o seu chamado. Paulo vai dizer, olha, fique naquilo para qual você foi chamado. E se eu puder ajudar um irmão no chamado dele, eu vou ajudar. Se eu não posso atrapalhar, eu não vou. Mas, lamentavelmente, esse evangelho que está aí, você tem que trabalhar em prol do sistema de igreja que foi criado. E aquilo ali é a igreja do Senhor. Olha aí de você. É rebelde. Mano, para com isso. Mano. O negócio aí, isso é manipulação. Isso vem desde lá de trás. Isso não é de agora, não. É meu pai do céu. Então,
O Paulo vai dizer também para a gente não ir além daquilo que está escrito. Então, aquilo que eu tenho como verdade tem que estar escrito na Bíblia, porque se não tiver, não adianta. Eu posso até dizer que eu acho, mas do jeito que você está falando, o camarada colocou como uma verdade absoluta. Pode falar, gente. Em questão da igreja, infelizmente, pelo ensinamento que muitos não buscam, a igreja hoje ela toma um rumo totalmente diferente, assim como o senhor estava falando, né? Antigamente a preocupação a preocupação dos crentes de antigamente era ganhar as almas para Cristo, trazer vidas para dentro da igreja, tratar das vidas para que as vidas ficassem curadas e através dessas outras vidas alcançar outras vidas, né? E tipo assim, a gente não vê isso mais acontecendo dentro da igreja. É bem pelo contrário. O que a gente vê hoje dentro da igreja é um irmão falando mal do outro irmão. Se o irmão prega bem, o outro vai lá e se levanta contra a vida. É um irmão caluniando outro irmão. Tipo assim, a igreja ela perdeu o curso de tipo assim, pastor, a nossa guerra é contra o inferno. Não, a nossa guerra é contra o irmão. A igreja tá assim, a nossa guerra é um contra o outro, né, dentro da própria igreja. Tipo assim, a igreja perdeu o rumo e perdeu a noção que, tipo, a guerra da igreja, a guerra a nossa guerra, o próprio apóstolo Paulo fala, né, que a guerra não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados e as potestades, né, que habitam em regiões celestiais. Se eu não me engano, está em Efésios capítulo 6, verso 10, né? Vai falar sobre as armaduras de Deus. Então, tipo assim, a nossa briga é com o inferno, só que a igreja hoje está brigando entre si, os irmãos tá brigando entre si. Se você parar hoje para conversar com um cristão na rua que esteja afastado de Cristo e você perguntar o motivo, tudo bem, nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Deus. Só que o ser humano ele tem uma arma chamada língua. E dependendo do modo que ele usar a palavra, ela tem poder para vivificar, também para matar. Não é verdade? Então, tipo assim, o que acontece muito hoje dentro das igrejas é irmão matando irmão na fé. E se você parar para conversar com o pessoal, com o povo na rua que está afastado da igreja ou de Cristo ou do evangelho, e você perguntar, pô, mas por que o que aconteceu? E aí o camarada começa a contar a vida dele, e é coisa, pastor, e é coisa que, você fica abismado do que aconteceu com ele dentro da denominação. Então hoje, tipo assim, a igreja não está preocupada em curar, em sarar, e tipo assim, em guerrear contra o inferno, não. A igreja está preocupada em mostrar um status, né, que eu posso, eu sou, eu faço. E não é assim. Quem pode é Cristo, quem faz é Jesus. Desculpa, viu, pastor, o prolongamento aí Sim, da palavra. vou falar, gente. O pessoal às vezes acho que tem receio de falar. Como vocês já, a maioria aí já me conhece mais, sabe que eu falo mesmo. A Rita me cutucou aqui, falou que eu tô falando muito, mas eu tenho que perguntar. Não tem jeito. A Rita é calada, a Rita, já conheço a Ritinha. O que acontece? Lamentavelmente, assim, quando eu cheguei na teologia, a gente começa a ver o horizonte vai abrindo. O que eu estou tentando mostrar para vocês é um horizonte muito mais amplo, só que é difícil para sair daquela bolha, porque você cresce naquilo, achando que aquilo é verdadeiro. Então, imagina eu cheguei no Evangelho, já peguei ele distorcido, aprendi tudo aquilo ali, vivi 15 anos, aí chego na teologia, alguém vai me dizer que aquilo que eu aprendi não é verdade, né? Você sabe que eles falam para a gente quando a gente chega na teologia? Tem quantos anos de igreja? Aí um fala, tenho 5, tenho 10, tenho 15, tenho 20. Aí o professor fala assim, legal, pega tudo que você aprendeu na igreja, taca na lata do lixo que não serve para nada. Exatamente assim que eles falam. Caraca, isso, você já fica, o teu mundo vai por água abaixo, porque tudo que você cria, acreditava, pregou, ensinou, alguém chega na tua cara e diz, isso aí não serve para nada. Fala, meu Deus do céu. Então, assim, quando eu comecei a olhar para a igreja, essa falta de amor que existia entre os crentes, e tá lá louvando, cantando, pregando, aquela coisa. Ai, Jesus. Aí eu comecei a perceber que
as pessoas não davam muita importância ao conhecimento da palavra. E a palavra, irmãos, é aquilo que vai te fortalecer. A palavra é aquilo que, na hora da solidão, da dificuldade, ela vai estar lá com você. Você pode ler e aquilo vai te ajudar. Eu passei uma fase que eu estava tão ferido, que para dormir, teve noite que eu orava o Salmo 91, orava o Salmo 23, aí acabava de orar o Salmo 23, voltava para o Salmo 91, orava o Salmo 23 novamente, e depois tinha que orava mais o Salmo 86. São 3 salmos assim que na minha aflição falam muito profundo na minha alma. Aí era onde eu ia conseguir dormir em paz. Então, assim, as pessoas às vezes não sabem o que você passa no teu dia a dia, como é que você anda com Deus. Quando você falou assim, nada nos separará do... É verdade, nada, mas pensa que às vezes tem um irmãozinho que ele está fraco na fé. Às vezes o irmão é novo convertido, e aí às vezes as pessoas dão umas pauladas no novo convertido. Olha, que eu tenho vontade de matar essas pessoas, vou te falar a verdade, porque aquele fariseu que não entra e não deixa ninguém entrar no reino do céu. A função da igreja é ir lá buscar, trazer, acolher, cuidar e edificar para que ela se torne um discípulo. Mas hoje não, é buscar para matar e jogar para fora. Gente do céu. Só que assim, se a maioria das pessoas que estão fora da igreja, se ela soubesse que se você saiu daquela igreja e continuou buscando a Deus, não saiu da palavra, você não é um desviado. Mas aí a malandragem do homem vai transformar quem está fora da igreja num desviado. Irmão, se você não está de acordo com a tua igreja, né? Que hoje as igrejas, irmão, está muito difícil congregar hoje. Misericórdia, eu fico olhando assim, Pai do céu. E as pregações? Uma pior que a outra. Aí, assim, hoje o que eu ensino às pessoas? Eu ensino as pessoas a permanecer na palavra. Na teologia, a gente estuda uma matéria chamada soteriologia, né? Eu brincava muito lá na igreja, falava, é a matéria dos solteiros, né? Mas a soteriologia, ela vai estudar a salvação. O que me garante salvação? Então, assim, os pastores, os professores, eles perguntavam para a gente o seguinte: a salvação, ela está dentro ou fora da igreja? Nós religiosos que somos, né? Não, está na igreja. Aí o pastor, tem certeza? Está na igreja. Aí o pastor, muito bom. Então podemos jogar a palavra fora, já que está na igreja, né? Então, a gente é ensinado na teologia que a salvação, ela está na palavra de Deus. Ela não está nos templos. Um outro erro que acontece é chamar o templo de igreja. A igreja somos nós, né? Você vê que a prova que a igreja somos nós é aonde Jesus chegava, tinha culto, tinha ensino, tinha adoração. Qualquer canto, não tinha lugar, irmão. À noite, não tinha hora aonde ele chegava, tinha culto, tinha adoração. Porque Jesus veio dar esse exemplo para a gente. Assim, então você está dizendo que não precisa ir para a igreja? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é importante congregar, que a Bíblia manda congregar, mas eu estou dizendo que a função da igreja era nos ajudar nesse congregar. Ajudar como? Ensinando as pessoas a palavra, sarando quem está doente e enviando essas pessoas para fora para ganhar mais almas. Essa é a função da igreja, que hoje é uma briga para ver quem vai para o Ministério de Louvor. Ministério de Louvor, e agora tem umas igrejas aí ricas que você pergunta à pessoa, eu sou do Styler. Como é que é? Imagina Pedro ouvindo essas coisas. Eu sou não sei do que, os departamentos tudo em inglês. Falo, meu Deus do céu, Jesus voltou e eu fiquei, não é possível, né? Então, nós vivemos um tempo onde as pessoas elas são puramente do status, elas são a pessoa do vídeo, onde eu faço as coisas para me aparecer, não somente para registrar. Antigamente se fazia as coisas para deixar registrado. Fulano foi em tal lugar, fez um evangelismo, distribuiu sopa, tá aqui as fotos. Mas hoje não. A pessoa se bobear, ela ainda faz o vezinho assim e sorri para dizer que está fazendo para Jesus. Não está fazendo para Jesus, está fazendo para aparecer. Então, a gente foi chamado para trabalhar. Hoje,
Outro dia eu falei para minha sogra, pô, minha sogra, ela está sempre levando alguém para a igreja, né? Eu falei para minha sogra, desculpa, eu não levo ninguém lá para a igreja. Ela falou, não, como não? Eu falei, não levo. Não levo porque o culto é ruim e a pregação é horrorosa. Eu vou levar uma pessoa para a igreja para quê? Você vai perder o maior tempo evangelizando, convidando, quando a pessoa resolve ir, chega lá, aquela coisinha mais ou menos, aquele culto mecânico, o Espírito Santo não brada, não fala, e aí a pregação é uma pregaçãozinha temática, né? Vamos falar sobre casa de sapê. Aí vai caçar casa de sapê na Bíblia. Não, é umas coisinhas que eu fico olhando, eu fico indignado. Tem tanta coisa para se ensinar, irmão, tanta coisa, mas o povo não quer estudar, aí vai ensinar o quê para a igreja? Então, é importante a gente entender que a função da igreja é acolher as pessoas. A igreja, no passado, era um grande hospital espiritual. E ela deixou de ser esse hospital espiritual justamente por quê? Por causa da vaidade de homens, de líderes, que apoiam os seus liderados nessa mesma vaidade, ao invés de incentivá-lo a se converter, a amar o próximo, a cuidar do próximo, a andar em amor, em temor, ter uma vida de oração, né? Hoje em dia as pessoas não querem mais nem orar, não precisa, né? Tá difícil, irmão, tá difícil, mas não podemos parar. Temos que continuar e crendo que Deus há de fazer alguma coisa, ou um reboliço, que não é possível. Eu mandei uma pregação para vocês hoje aí, o pregador sentando a lenha na igreja, né? Começou, era glória para lá, glória para cá, daqui a pouco a igreja murcha, e vai murchando, porque hoje nós temos muitos evangélicos, né? No censo, o número é bem grande de evangélicos. Só que, irmão, tudo piorou. A prostituição, a droga, o roubo, assalto, morte, os políticos estão cada vez pior. Peraí, que evangelho é esse? Um evangelho que não muda ninguém, não transforma ninguém. Mas é claro, irmão, o nego está lá matando e roubando. Como é que ele é evangelizado? Jesus te ama. Se Jesus me ama, eu vou continuar matando assim também, tá tudo certo. Jesus me ama. É a fase dos bárbaros, né? Foram evangelizar os bárbaros assim? Foram nada, irmão. Ó, você tem que se arrepender desse seu pecado aí, largar isso aí e caminhar para Jesus, tá? Tem que pregar a palavra verdadeiramente. Mas a ideia é que, assim, eu preguei, aí no final, olha quantas pessoas aceitaram Jesus. Eita, olha, Deus falou com muita gente, aleluia. É bom que Deus fale, mas às vezes as pessoas estão mais preocupadas em fazer a sua obra, pregar para trás de honra, irmão. Irmãos, olha, se você pregar a palavra, já está bom demais. Pregar de forma correta, buscar um texto, aprender aquele texto e ensinar o texto, o porquê daquele texto. As pessoas vão aprender e nunca mais elas vão esquecer. Agora, se prega qualquer coisa, aí às vezes você chega no final de semana seguinte, às vezes 2, 3 dias seguintes, você já não lembra mais o que foi pregado no domingo. As pregações são tão ruins, chega 3 dias, na terça-feira já não se sabe o que foi pregado no domingo. Você fica, meu Deus do céu. Então, ou seja, para que então essas pregações? Apenas passatempo, apenas para enganar. E quando o pregador chega para você, chega no culto, e ele diz, irmão, deixa a Bíblia aberta que hoje nós vamos passear na Bíblia. Irmão, o que ele está dizendo para você que nem ele sabe? Ele está dizendo que hoje ele vai te enganar, irmão, porque ele vai ficar citando o versículo como se você não soubesse ler e ele não vai explicar nenhum, porque a maioria das pessoas que fazem isso, elas não explicam versículo nenhum. Ela vai citando, diz o que acha sobre a palavra, aí vai para o outro e eu fico ali esperando uma explicação de um versículo e não vem. Irmão, eu fico tão aborrecido, eu fico tão triste, dá vontade de chorar, minha alma fica dentro de mim num estado, oh, meu Deus do céu, tanta coisa maravilhosa para falar nessa passagem que ele leu, mas a pessoa não estudou, ela não sabe o que tem ali. Aí, irmão, fala um monte de besteira, eu falo, Jesus, olha, tá difícil, irmão, tá muito difícil, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, falamos da salvação, que é unicamente em Cristo, é de graça, tá? A igreja, constituída de regenerados, deveria, né? Hoje tem um monte de gente que olha assim,
Pela conduta, você já sabe que não é regenerado. Ordenança, o batismo e ceia, tem que ter na igreja, tá? Não essa ceia aí, que é só por Jesus, é um teatro para excluir pessoas, já falei sobre isso. Escatologia, escatologia é a segunda vinda de Cristo. Se a gente aceitar Jesus e não esperar a vinda dele, irmão, tá perdendo tempo na igreja. Pode ter certeza disso, tá? E eternidade? Existe céu e inferno. Já tem um monte de lugar que já não fala mais de céu e inferno. Nós precisamos falar de céu e inferno, irmãos. Os salvos vão ser julgados para a premiação, mas os condenados, eles vão ser julgados para o inferno. Tem um monte de gente dizendo que o inferno não existe. Gente até que era da igreja. Você fala, meu Deus do céu, como pode Satanás cegar as pessoas desse jeito? Existem muitas palavras que mostram, que falam sobre céu e inferno, e vai haver uma condenação, vai haver o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia do julgamento, que é o dia do trono branco, todo mundo vai comparecer diante dele, vai abrir-se os livros. Eu fico imaginando, se hoje nós temos projetor em tudo que é igreja, imagina o projetor de Jesus. Ah, meu Deus, Jesus fala assim, ó, dá um 360 naquela cena daquele safado naquele dia ali. Eita, ai, Jesus, eu quero nem ver, irmão, misericórdia, meu pai. Então, é preciso pregar sobre céu e inferno, amém? Então, aqui está alguns critérios para distinguir uma igreja verdadeira, que pregue sobre uma regra de fé e conduta, que seja a palavra, que fale da Trindade, que fale da queda do homem, de salvação, da igreja constituída de regenerado, das ordenanças do batismo. É importante, batismo é importante. O que é o batismo, irmão, que as igrejas também não ensinam? Batismo é uma confissão de fé pública, tá? Batismo salva? Não, batismo não. Não crer será condenado. Então já mostra que o batismo não salva. O que salva é a crença, é a fé, não o batismo. Mas por que então tem o batismo? O batismo é assim: se eu tenho condições de professar publicamente a minha fé, então eu vou lá e me batizo. Mas não é uma condição que vai me salvar. É apenas eu estou apenas demonstrando para todo mundo que eu também creio. Então, é uma confissão de fé pública, o batismo. Devemos aguardar, a igreja deve pregar a segunda vinda de Cristo, né? Precisamos aguardar, e vai ter o julgamento, céu e inferno. Para onde você vai? Aí é buscar a Deus, amigo. Propósito da igreja. Isso aqui está no livro Liderança com Propósito. É o mesmo escritor, Rick Warren, do livro Igreja com Propósito. Então, tem Igreja com Propósito, tem um monte de coisa com propósito, né? Um fez sucesso, aí vem os outros tudo atrás. Então, no livro Liderança com Propósito, que é muito bom, eu recomendo, quem quiser comprar, é um livro bom. Eu tinha mais 2 livros aqui para mostrar. Aqui, ó. A gente começou a falar sobre... Ih, não dá para ver. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Cadê a luz para ver? É sobre Cristologia. Esse livro é muito bom também, que a gente sai falando de Jesus e não sabe nada de Jesus. Às vezes bota coisas em Jesus que Jesus não faria. Um monte de coisa que Jesus categoricamente não faria, tá? Olha aqui. Deixa eu ver se aparece. Essência do Cristianismo. Livretinho pequenininho, ó, fácil de ler. Tem muita coisa simples que ajuda. Mas as pessoas, ela lê a Bíblia e sai falando coisas que Jesus não faria. Então, por exemplo, na igreja tem o culto e acontece uma série de coisas, né? Então, vamos pensar no culto.
Eu imagino Jesus chegando na igreja, o senhor é quem? Você vê que Jesus, ele não fala em lugar nenhum que eu sou pastor. Para colocar o senhor lá no púlpito. Você não vê ele fazendo com isso com ninguém. Por que tem que colocar lá no púlpito? Aonde está na palavra? Uma vez me falaram, não, é porque a Bíblia diz que tem que dar honra para quem tem honra. Se for assim, então quem está no púlpito tem honra, quem não está no púlpito é desonrado. As pessoas falam as coisas, mas elas não param para pensar e para analisar. Tá? É muito importante isso. Por isso que é importante estudar e conhecer, abrir a mente para saber as coisas. Porque senão vai ficar num mundinho religioso achando que é bênção. Meu Deus do céu. O vaso de Deus. Só que o vaso de Deus hoje tem que conhecer a palavra para poder pregar a palavra. Senão, irmão, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Então, vamos lá. Qual é o propósito da igreja, então? O primeiro propósito é em relação a Deus. Então, em relação a Deus, o propósito é a adoração, tá? Que é aqui que as igrejas se perdem. Por que as igrejas se perdem? Porque o propósito de adoração aqui, eu diria que é 10% do ser cristão. Porque você vai dividir esse 100% seu em outras atividades do ser cristão. E a adoração vai entrar só em 10% do ser cristão. Só que, o que as igrejas fazem? Elas transformam esses 10% em 100%. Por isso que toda hora você tem que estar no culto. Acaba um culto, você já tem que entrar no outro. A misericórdia, nem dormiu, já tem que estar no outro culto. Por quê? Porque transformou isso aqui em 100%. Irmão, isso aqui não é 100%. Tem outras coisas. Então, eu vou tentar facilitar. Vamos supor que isso aqui é 25%. Tá? Não é, mas é para tentar, para ajudar vocês a compreender o que eu estou tentando dizer para vocês. Então, o primeiro propósito é em relação a Deus. Então, o primeiro propósito é a adoração. O segundo propósito é em relação aos irmãos. Então, qual é o segundo propósito de um crente? Edificar o outro, ajudar o irmão. O irmão está precisando de ajuda, o irmão está precisando de alguma coisa em alguma área, então eu preciso ajudar o meu irmão. Vou dar um exemplo. Uma vez uma irmã falou para mim o seguinte, falou, hoje não tem mais crente como antigamente, não. Eu me lembro quando foi para me ganhar neném, as irmãs da igreja foram lá na minha casa, antes de eu chegar, elas arrumaram a casa, lavaram a roupa, prepararam tudo, e quando eu cheguei, ainda foram fazer comida para mim. Então a casa estava limpa, estava tudo certo, e eu não precisei fazer nada, que eu estava chegando de resguardo. Então, olha só, eu estou dando só um exemplo. Quanta coisa a gente pode fazer? Quantos e quantos? Imagina, será que a gente não pode se reunir num dia? Sei lá, tem uma irmã que está com uma goteira. A gente não pode se reunir um grupo de homens no final de semana, ir lá na casa daquela irmã e arrumar a goteira dela? Que eu acho que a gente poderia fazer até para o macumbeiro, dirá para irmão, que não faz nem para irmão. Estou dando exemplo de irmão que eu sei que não faz para ninguém, né? Se é para fazer para alguém, ainda tem que pedir ajuda. Irmão pode trazer um arroz, um feijão para dar uma cesta básica. A igreja não faz nada por ninguém, gente. Eu não consigo entender isso. E aí, consequentemente, os irmãos também não fazem nada por ninguém. A edificação é importante. Então, conhecer a palavra, ajudar o irmão em oração, vamos orar junto, ter um tempo de oração junto, isso é importante, irmão. O terceiro ponto é a comunhão. Aqui que a ceia entra, né? O propósito da ceia, você vai ver que a ceia nasce lá em Êxodo 12, tá? Que é a Páscoa, onde vai passar o anjo da morte, eles vão matar um animal, vão comer, vão passar o sangue nos umbrais da porta, ali começa a primeira ceia. E aí depois Jesus ele vai celebrar essa ceia, junto com seus discípulos, que é um jantar de Páscoa. Então, a ideia da comunhão, da ceia, é ter comunhão um com os outros, onde a gente senta na mesa com nossos irmãos
para conversar, para edificar, para louvar, para orar, para fazer o que for. E junto ali a gente vai ter uma refeição. Essa é a proposta da ceia, que daí fizeram o quê? Trouxeram ela para dentro do culto. E aí, dentro do culto, é só os bonitos lá que tomam ceia. Só de dizer que pessoas não podem participar, já está todo mundo em pecado, ninguém poderia participar da ceia. Tá? Ninguém. E só de dizer que só quem está em santidade pode participar, ninguém pode participar também. Porque a gente peca até em Batizados que pensamento. poderiam participar? Oi! Só batizados que poderiam participar, de acordo com a igreja? Então, é só mostrar na palavra, né? No caso de uma criança, um exemplo, tá numa ceia com a sua família, né? E tem crianças na família. No nosso caso, tem muita criança na família. Isso Sim. continua sendo uma ceia com as crianças participando, porque é uma comunhão com a família, certo? Eu costumo dizer o seguinte, quando o pessoal me pergunta sobre a ceia, né? E eu falo que é uma janta. Aí tá, vamos fazer uma janta, ok? Aí imagina na hora da janta, eu digo assim, o Telzinho não pode participar porque ele é criança. Ué, não tem boca para comer? O propósito não é quem está santo para comer. O propósito é ter comunhão. Aí criou essas regras, que é disso que eu estou falando. A partir do momento que põe essas regras em prática, ninguém mais poderia participar da ceia. Porque não tem essas regras na Bíblia, a Bíblia não impõe nada disso, e o propósito da ceia é um jantar, não é um culto, não é essa santidade que atribuíram, tá certo? Então, toda vez que a gente se reúne lá na minha mãe e faz aquela churrascada, você vê que ali a gente bate papo, é um momento muito gostoso, né? Era isso que a Bíblia espera da gente. E o que acontece hoje é dividir pessoas por dinheiro, por denominação, por roupa usada. É isso aí, tá tudo errado. Por isso que quando a gente fala do sistema, a gente está falando disso aí. Criou-se todas essas regras, e aí a minha igreja é melhor que a sua, a da outra é melhor, a outra é mais santa, eu sou mais apóstolo, você é menos. Então, isso não é evangelho. Evangelho não é isso. O evangelho de Cristo é um evangelho onde, eu repito, nós somos chamados, quem está sarado, botar remédio nas feridas do outro. Está lá na parábola do bom samaritano. Botar remédio nas feridas dos outros, que não é o que a igreja faz. Então, assim, que prazer que eu tenho. Desde que eu descobri que o que nós temos nas igrejas é um teatro, nunca mais eu participei. Então, o que eu posso dizer para vocês? Talvez a minha última ceia que eu participei, 2015. De 2015 para cá, eu nunca mais participei, porque para mim é um teatro. As pessoas me olham, acham que eu estou em pecado. Ixi, eu estou preocupado com o que as pessoas falam. Eu estou preocupado comigo, com a minha consciência. E estou eu aqui, olha, ensinando, falando de Jesus para vocês. E a Bíblia diz que aquele que não participa vai ficar doente, né? É tudo conversinha para boi dormir, irmão. Não entendem a palavra, não conhecem a palavra e saem inventando historinha para o povo, tá? Então, o propósito é esse, é ter comunhão. A gente se reúne para ter comunhão. E o quarto item é em relação ao mundo. Em relação ao mundo, a evangelização. O Hernandes Dias Lopes diz que igreja que não evangeliza é porque está morta ou está doente. Então, Peraí. Opa, pode falar? Pastor? Opa, estou ouvindo. Uma passagem aí, paz a todos aí. A passagem que o senhor tinha falado, né, de arrumar o telhado da irmã, eu sempre pensei assim, né, que no Salmo 133, versículo 1 está dizendo quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Isso. Mas só que hoje a gente não vê essa união na casa do Senhor, né? E o pastor Genilson também estava falando, né, do irmão que ataca o outro. Mas essa aí do irmão atacar o outro também vai da gente também, porque se a gente der ouvido, aí isso aí vai virando uma fofoca tremenda. Mas quando a gente vê assim, da mesma forma que está falando do irmão para nós, vai falar de nós também para o irmão. Aí eu penso assim, aí a gente tem que fazer o quê? Falar assim, irmão, vamos orar por essa pessoa aí, né, para que ele venha se converter, né? Porque esse negócio aí de um ficar atacando o outro aí, isso aí está em geral, né? As pessoas não estão mais preocupadas.
Aí hoje se preocupa mais com o dízimo e a oferta. Eu vejo aí entre nós mesmo, tem irmãozinho que fica ali desprezado ali no canto, ali, eu fico só olhando, eu falei, Senhor, se ele fosse um ofertante, um dizimista, será que estava ali? Não estava, né? Mas então